A paz do Senhor a todos. Vou estar enviando mais uma fita cassete do pastor Gilmar Santos, As Marcas do Verdadeiro Missionário. Essa fita aqui foi o irmão Valmir que me emprestou. Vou estar enviando. E quem tiver fita cassete antiga, mensagem antiga, quiser me enviar, eu vou deixar o endereço na descrição. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Para entendermos e para guardarmos a sua bendita palavra, a palavra de Deus que nós lemos neste momento, ela nos diz exatamente assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sob a unção do Espírito Santo, eu desejo falar-lhes a palavra de Deus subordinada a este tema: as marcas do verdadeiro missionário. As marcas do verdadeiro missionário. Não esqueçam, as marcas do verdadeiro missionário. E começo a vos dizer que na passagem bíblica que lemos, nós encontramos dentre os 7 mencionados que a sua vida manifesta, serve para exemplificar as marcas que deve estar ou acompanhar a vida de um verdadeiro missionário. Eu vos digo que Estevão não era simplesmente um diácono, ou em outras palavras, ele era mais do que um diácono. Eu vejo Estevão como um verdadeiro e autêntico e fervoroso missionário. Eu olho para Estevão como um homem de um ministério reconhecido, um homem de um ministério eficiente, de equilíbrio e assim por diante. E vocês podem me dizer: mas pastor Gilmar, Estevão não viajou assim como Paulo viajou. Estevão não realizou viagens missionárias. Você pode me dizer: o apóstolo São Paulo realizou a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária. E qual foi a primeira viagem de Estevão? Quero lembrar-vos de que no contexto bíblico não existe distinção entre missões estrangeiras e missões nacionais. Isto é um termo nosso no contexto bíblico. Onde houver um pecador, aí está um campo missionário. Aleluia! E Estevão era realmente um grande missionário. Então vamos direto à palavra do Senhor, as marcas do verdadeiro missionário. A primeira marca de um verdadeiro missionário é esta: há de ser um homem de fé. Há de ser um homem de fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5, diz-nos assim: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Homem cheio de fé. Amados, lembremos-nos de que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé é impossível realizarmos a obra missionária. Estevão era um homem de fé. A fé de Estevão era uma fé grande. A fé de Estevão era uma fé ativa. A fé de Estevão era uma fé evangelística. Oh, homem tremendo e gigante na fé. Aleluia! Quero que vocês entendam, queridos irmãos, que a fé genuína, a fé em Deus, a fé na palavra de Deus, a fé nas promessas divinas, a fé nunca falha, a fé nunca diz não. Os 2 cegos aproximaram-se de Jesus, eram cegos, mas tinham fé e passaram a ver. A mulher cananeia e sirofenícia, que estava com a filha moribunda e à beira da morte, teve fé e a filha foi curada. Marta, irmã de Lázaro, foi exortada pelo próprio Mestre Jesus com a seguinte palavra: se creres, verás a glória
glória de Deus, aleluia. A fé nunca diz não, a fé nunca falha. Eu gostaria de dizer para vocês que a fé é tão importante, é indispensável para a obra de missões e para a vida do missionário. Então vos digo, a fé, queridos, faz ver o incrível. A fé faz crer, aleluia, no incrível. A fé, na verdade, ela faz ver o invisível. A fé faz crer no incrível. A fé faz o impossível. A fé é a primeira marca de um autêntico e verdadeiro missionário. Agora entendam o que eu quero dizer para vocês. Se você não acredita ou não tem fé no poder de Deus, na palavra de Deus, você está desqualificado para esta obra. A minha Bíblia fala de 10 homens incrédulos, 10 homens covardes e 2 homens de fé. E vamos examinar o que 2 homens de fé, pastor Cezino, pode fazer diante de 10 covardes. Acompanhe-me neste momento e vamos ler a palavra do eterno Deus no livro de Números, no capítulo 13. Vejam só o que diz a palavra. Aqui está tudo isto. 10 covardes voltaram tremendo de uma importante missão. Números capítulo 13, versículo 31, que diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é povo mais forte do que nós. Aí está a voz dos 10 covardes. 2 homens de fé voltaram entusiasmados, conclamando ao povo a conquistarem a terra. Números 13 e versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. 10 covardes vieram dizer que os inimigos eram mais fortes. Números 13 e versículo 31. Porém os que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 2 homens de fé proclamaram que a fortaleza de Deus era mais forte. Números capítulo 14 e versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. 10 covardes afirmaram que a luta não adiantaria. Não adianta não, gente. Eles são gigantes, são homens sarrãos, não adianta. Covarde é covarde, não tem jeito. 2 homens de fé prosseguiram, alegres, anunciando que a terra manava leite e mel. Números 14 e versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará, terra que emana leite e mel. Aleluia. 10 covardes se queixavam de que a terra consumia os seus moradores. Números 13 e 32. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela eram homens de grande estatura. 2 homens de fé não cansavam de afirmar que a terra era muito boa. Números 14 e versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. 10 covardes lamentavam envergonhados
e diziam: éramos como gafanhotos diante deles. Números 13 e versículo 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Dois homens de fé continuavam apregoando que o Senhor é por nós, que o Senhor é conosco, nós venceremos a batalha. Números 14 e versículo 9. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como o pão os haveremos de devorar. O Senhor é conosco. E assim Josué e Caleb, dois homens de fé, conseguiram entrar em Canaã. Os 10 covardes pararam no meio da jornada. Você pertence a qual desses dois grupos? Você pertence ao grupo dos 10 covardes? Eu quero te dizer, Deus não tem negócio com covarde. Deus não tem negócio com homem tímido, desanimado, homem que para no meio da jornada. O compromisso de Deus é com homem de fibra, é com homem de garra. Neste momento, ó Pai, segura todo esse serviço de som até que eu entregue o teu recado, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. 10 covardes, 2 homens de fé. Quantos aqui pertencem ao segundo grupo? Tem certeza disso? Tem fé? Aleluia! Tem coragem? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Para uma obra desse tamanho, pastor Cezino, tem que ser um homem de fé e um homem de coragem. O Senhor disse para Josué: ser forte e corajoso, ainda que venham as afrontas, ainda que apareçam os Sambalates, ainda que apareçam os Tobias, ainda que venham as ameaças, ainda que venham os mexericos, as contendas, as pedras de quem não faz nada para Deus. Mas eu quero lhe dizer, santo homem de Deus, e todos que confiam nesta obra, não fiquem pensando e nem tímidos diante do obstáculo. Não, vamos nos encher da coragem e da força do Senhor, e igual a um touro de Bazã, vamos levando tudo na frente, porque nós não somos covardes. Irmão, veja aí, fiquem atentos. Vocês não estão só para controlar o som, estejam orando em espírito também. Fiquem atentos aí. Aleluia. Neste momento eu quero lhe dizer qual deve ser ou qual é a segunda marca de um verdadeiro missionário. Prestai bem atenção, esta é a segunda marca. Há de ser um homem cheio de sabedoria. Atos capítulo 6 e versículo 10 nos diz assim: escutem bem o que diz a palavra. Atos 6 e 10: e não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão era um missionário
cheio de sabedoria. Mas a sabedoria de Estevão não estribava-se simplesmente, ou unicamente, ou primeiramente em uma sabedoria secular. A sabedoria dele não era sinônimo de um aglomerado de palavras ou de pensamentos filosóficos. A sabedoria de Estevão era a sabedoria que vem lá do alto, aleluia, conforme diz Tiago, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 17. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparciável e sem fingimento. Esta é a sabedoria que vem lá do alto. Ah, meus irmãos, e principalmente os que têm um sentimento missionário, quero dizer-vos que ainda que estudemos livros e livros, tratados e tratados, se nós não ficarmos na dependência de Deus, não teremos a sabedoria certa para resolvermos os problemas, sabedoria para saber entrar e sair, sabedoria para poder conduzir, canalizar a obra de Deus. Esta sabedoria, queridos, ela vem lá do alto, ela vem lá do alto. E quem quiser adquirir esta sabedoria, o segredo está em Provérbios, capítulo 1 e versículo 7. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Teme ao Senhor e o espírito de sabedoria vai tomar conta da tua vida, porque o Espírito de Cristo é espírito de sabedoria. No próprio livro de Provérbios de Salomão, Jesus é identificado como a sabedoria de Deus. E eu fico admirado como o Senhor Jesus Cristo, na verdade, é a sabedoria de Deus. Deixa eu mostrar para vocês o quanto Jesus era sábio, e ele é, na verdade, a fonte da sabedoria de Deus. Isso não é doutrina, mas pode lançar luz na vossa mente sobre o que eu falo. Parece que eu estou vendo, na sexta-feira, Jesus sendo conduzido ao Gólgota, ao patíbulo da cruz, e lá vai o mestre. Jesus era tão inteligente que ele morreu, irmão Júnior, na sexta-feira, no finzinho da tarde. Aí sabe o que acontece? Vejam só, no finzinho da sexta-feira ele estava morrendo. No sábado o cartório não funciona. E eu penso, irmãos, quando foi na segunda-feira, lá vai os fariseus, os saduceus, chegam no cartório e diz assim: senhor escrivão, nós viemos aqui para receber o atestado de óbito daquele nazareno chamado Jesus. Ao escrivão diz assim: mas que conversa é esta? Atestado de óbito de Jesus? É sim, ele morreu, ele foi sepultado na sexta-feira, e nós queremos o atestado de óbito dele. Nós queremos, mas como é que eu vou dar o atestado de óbito para vocês? Dê o seu jeito. Nós queremos, não posso. Nós queremos, porque não pode. O homem já ressuscitou. O homem já ressuscitou. Aleluia! Oh, aleluia! Permita que nesta noite a sabedoria lá do alto derrame-se em seu coração. Levante a sua mão comigo agora. Aleluia! E diga: Deus, dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria. Oh, aleluia! O povo de Deus está orando. O povo de Deus está recebendo a sabedoria divina. Aleluia! Aleluia!
aleluia, as marcas do verdadeiro missionário. Mas neste momento quero vos falar de uma terceira marca. A terceira marca de um verdadeiro missionário é esta: há de ser um homem apaixonado. O verdadeiro missionário, ele tem de ser um homem apaixonado. Estevão era um homem apaixonado pela obra de Deus e pelas almas perdidas. Quando estava sendo apedrejado, ele ainda ora e diz: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Estevão era um homem apaixonado. A palavra compaixão, no original do Antigo Testamento, significa sofrendo com. Jesus sofria com os pecadores. Haja visto o que diz Isaías, capítulo 63, versículo 9. Ouçam: em toda a angústia dele foi ele angustiado. Isto é compaixão, sofrendo com. A Bíblia diz em palavras proféticas: em toda a angústia dele foi ele angustiado. Jesus não era um mestre frio, insensível, é que não identificava-se com o problema da humanidade. Se ele olhava para a multidão, ele chorava. Chegou na casa de Lázaro, não aguentou, estava chorando. Olhava para as crianças e dizia: deixai vir a mim. Oh, homem de coração tão sensível, oh, querido Jesus. Entenda, querido irmão vocacionado, o verdadeiro missionário, ele tem de ser um homem apaixonado. Ou, em outras palavras, um homem de compaixão, um homem que tem o coração voltado para a obra de Deus. Entendam bem, os homens dos tempos bíblicos eram homens que pregavam e suplicavam de coração cheio de compaixão. Moisés era um apaixonado pela obra de Deus. Deus está falando, está dizendo: Moisés, eis que esse povo é de dura serviço, vou destruí-lo, vou acabar com esse povo e farei de ti uma grande nação. Ah, quem sabe se fosse outro dizia: é mesmo, Senhor, é assim mesmo, esse povo é de dura serviço. Eis-me aqui, enaltece o meu nome, destaca o meu nome, Senhor. Já que assim é o Senhor que quer, então está bem. Moisés era um homem de compaixão. O Senhor disse: ah, Moisés, vou destruir esse povo, vou acabar com esse povo, porque é de dura serviço. Moisés começa a chorar, prostrado, rosto em terra, e diz assim: Senhor, lembra-te da tua promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. O que dirás na sua ímpia? Vão dizer que o Senhor é o Senhor severo, e que tirou esse povo lá do Egito só para matá-los aqui no deserto. Não faça isto, Senhor. Ah, Moisés, não, o povo é de dura serviço. Senhor, se não é possível perdoar esse povo, eu te peço, risca o meu nome do teu livro. Moisés, desce e diga ao povo que marche. Aleluia, aleluia, aleluia. Missionário que não tem compaixão está no lugar errado. Pode voltar para o escritório, pode voltar para o consultório, volta para a tua roça, porque se não tem compaixão, tu estás no lugar errado. Aleluia. O salmista Davi era homem de grande compaixão. No Salmo 139, versículo 136, diz claramente: olhem aqui que maravilha, torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua palavra. O salmista inquietava-se e dizia: meu Deus, torrentes de água
sai dos meus olhos. Eu choro noite e dia, porque os homens não guardam a tua palavra. O profeta Jeremias era homem de compaixão. Escuta o que diz Jeremias, capítulo 9, e versículo 1. Oxalá a minha cabeça se tornasse em água e os meus olhos em fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ah, meus irmãos, escute bem essa verdade. Pregador dos olhos secos, pastor dos olhos secos, evangelista dos olhos secos, crente que só olha para a multidão com os olhos secos, esqueça a obra missionária. Quem pensa em obra missionária, quando olha para a multidão perdida, já está lacrimejando, já está chorando, já está cheio de compaixão. E eu estou contemplando nesta noite muitos olhos que já estão lacrimejando aqui. Aleluia, 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 aleluia. Paulo era homem de compaixão, pois ele dizia: eu quisera, se possível, morrer por eles. Eles são da minha pátria, se pudesse morreria por eles. Era compaixão. Jesus era homem de compaixão. Diz a Bíblia, subindo no Monte das Oliveiras, então olhando para a multidão, os viu como ovelhas desgarradas, que não tem pastor, e foi tocado de íntima compaixão. Eu quero nesse momento lançar um desafio aqui. Quero saber quantos querem fazer uma breve oração e dizer assim: Jesus, dá-me mais compaixão pelas almas perdidas. Quantos querem fazer essa oração? Levante aí a sua mão agora. Isso, diga comigo: Jesus, 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 dá-me mais compaixão pelas almas perdidas. Receba nesta noite o amor de Deus sendo derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Ressinta, ressinta, ressinta o grande amor pelas almas perdidas. Eu espero. Pode orar, pode orar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Homem cheio da compaixão divina. À noite, que o travesseiro dele é duro, ele não consegue dormir, a cabeça não encontra apoio, porque ele está ali deitado, mas a mente está andando, o coração está andando, e está dizendo: meu Deus, quero fazer mais para ti, meu Deus, e as almas perdidas. Homem de compaixão, há dias que a comida perde o significado. Agonize a sua alma nesta noite, clame, chore, experimente o gemido do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, e diga: Deus, Deus, dá-me compaixão pelas almas perdidas. Aleluia, 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 aleluia. Você está aqui nesta noite, salvo, redimido, justificado, santificado, recebeu a adoção divina, mas ainda existem milhões e milhões, milhões e milhões que ainda não experimentaram essa salvação. Estão no tóxico, estão no adultério, estão acorrentados pelo espiritismo. Isso não atinge a tua sensibilidade espiritual.
Ore nesta noite e diga: meu Deus, mostra-me o valor de uma alma perdida. Aquele filho de Deus ali está tendo uma revelação nesta noite do valor de uma alma perdida. Eu creio nisto. Muitos outros estão recebendo aqui, aleluia, o grande amor pelas almas perdidas. Glória a Deus, glória a Deus. Ser missionário, meus amados, é mais do que receber uma credencial. Ser missionário é mais do que filiar-se a uma agência missionária. Ser missionário é mais do que ficar na mente do povo e dizer foi para o exterior. Ser missionário é emprestar o ouvido para Deus e a boca para o povo e anunciar a salvação de Deus. Anda lá baixo e canturilha, anda lá barraia. Aleluia, 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 oh aleluia. Eu pedi para Jesus, eu quero entregar o recado completo, mas eu já estou até duvidando disso, porque o que está me queimando aqui por dentro, irmão. Aleluia! Receba nesta noite do Espírito que está em mim. Receba agora! Cantarabaxuri, canturiaia. Cembalabaxuri, cantarabahaia. Ai, de cancorre, canturiaia. Epalabaxuri, canturiaia. Recebam, 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 receba agora, receba agora, receba agora, aleluia, 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 já estão recebendo, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, glória a Deus, receba mais, aleluia, aleluia. Hoje à noite não vale nem tanque, só queremos tanque cheio. Tem que encher. Diga: Jesus, eu não quero nem tanque, eu quero cheio. Recebam. Receba agora. Receba nesta noite o poder em nossos corações. Aleluia. Receba esta marca, aleluia. Diga: Jesus, eu quero ser um autêntico missionário, eu quero receber a marca da compaixão, eu quero, quantos querem, aleluia. Diga: eu quero, aleluia, Deus está falando. Minha filha, eu tenho escutado as suas orações, estou colocando em ti uma porta aberta, eu apressarei isto, assim diz o Senhor. Recebam
Xandarabalai. Eis que falo convosco. Cabalaba Xarabacandarabalaai. Eis que não estou satisfeito com esta nação. Subiandarabachurricandarabalai. Eis que falo convosco, meu povo. Ndalabaxandarai. Eis que vos digo, nem 10% desta nação é salva. Subiandarabaxandarai. Está faltando compaixão a meu povo. Porventura não tenho derramado meu espírito sobre vós? Chambalai, Xandarabacandarabalai. Onde está meu amor? Subiandarabachurricandarabalai. Eis que esta nação está gemendo. Satanás tem coberto com trevas. Eis que falo convosco. Neste lugar tenho determinado assim que seja, e assim será. Pois aqui será meu quartel-general, Rabachandarabalai. Eis que falo convosco. No meio de vós está meu espírito, e diante de vós vai a minha palavra. Ninguém poderá segurar a minha noiva até que eu volte, porque já tenho comprado com meu sangue. Eis que falo convosco, porque temais diante dos homens. Eis que eu farei uma obra no meio do ministério, para que este povo acorde antes que seja tarde. Não há mais tempo, meu servo. Continue esta obra que eu tenho lhe dado. Antes que eu recolha para minha glória, farei obras grandiosas nesta nação. Abalarei este povo e salvarei muitas almas. Assim diz o Senhor vosso Deus. Aleluia! Adore a Deus! Adore a Deus! Aleluia! 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 Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se deve ouvir, ouça! Deixai-me neste momento falar-vos de uma outra marca de um verdadeiro missionário. Um verdadeiro missionário há de ser um homem de sacrifício. Um homem de sacrifício. Romanos capítulo 12, de 1 a 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! O missionário há de ser um homem de sacrifício. João capítulo 12, versículos 24 e 25 nos ensina isto. Em verdade eu vos digo que se um grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Se não morrer, fica ele só. Tem que morrer, pastor Cezino. É por isso que Paulo disse: eu morro a cada dia. Aleluia. Se você não está disposto a sacrificar, você está reprovado para essa tarefa missionária. O Espírito de Deus me faz lembrar aqui agora de alguns anos atrás, quando eu aprendi essa lição, o que é sacrificar. Escutem bem, quando o Senhor me chamou para o seu santo ministério, eu era bem mais novo ainda, imaginem. A cara hoje não ajuda tanto, e era mais novo ainda, doutor. Mas sabe o que acontece? Quando Deus chama o homem, ele se responsabiliza. E o homem não se mede pela idade nem pelo tamanho. O homem se mede daqui para cima. É pela maturidade. Aleluia! Quando o Senhor me chamou, eu fui separado para o presbitério da igreja. Não tive o privilégio de ser diácono. Servi como um presbítero 2 anos como evangelista, e depois, pela misericórdia de Deus,
fui separado para o ministério da palavra do Senhor. Estou lá no estado do Maranhão, porque eu sou maranhense, lá do nordeste do nosso Brasil, lá na convenção que está sob a liderança do pastor Estevão Ângelo de Souza. E depois que fui consagrado a evangelista, me mandaram para o sertão do Maranhão. Ali no sertão do Maranhão, teve dia que não tinha café, não tinha nada. A minha esposa foi lá no quintal, como a gente chama lá no Nordeste, arrancou uma folha lá da laranjeira, fez um chá e disse: bem, eu vou tomar o meu café. E você? Eu comecei a sorrir e tomamos um cafezinho ali, chá de folha de laranja. Ah, mas que luta terrível ali. Sofremos enfermidades. Eu cuidava ali de menos de 20 crentes. Antes de ser chamado para o ministério, estava prestando o vestibular. Tinha feito 2 cursos profissionalizantes. E eu pensava, ora, aqui no ministério, eles sabem que eu já tenho um certo preparozinho. Vão já me dar um trabalhozinho melhor. Mas me mandaram, foi lá pro sertão, irmão. E o sertão do Maranhão é difícil. É pra valer mesmo. Pastores chegavam para mim e diziam assim: irmão Gilmar, o que é que você estava fazendo mesmo em termos de escolaridade? Quando foi chamado para o ministério, eu dizia: eu estava já prestando o vestibular, já ia prestar o vestibular, tinha feito inscrição e disse: pois é, o seu vestibular é aqui, no sertão do Maranhão. E ficavam sorrindo de mim. Irmãos, passamos lutas. Depois, pela misericórdia de Deus, depois de 1 ano, fui transferido como co-pastor para uma igreja de 4.000 membros. E eu pensei, agora é um mar de maravilha. Não tínhamos criança, orávamos ao Senhor pedindo uma criança, até que minha esposa deu sinal de gestação. E ficamos tão felizes. Quando ela estava com 4 meses de gestante, eu estava indo com ela para dirigir um culto em uma congregação lá dentro do mato, distante. E quando íamos andando, e eu andando devagar, porque ela estava bem pesada. Ah, irmãos, veio um moço de lá numa bicicleta, numa carreira tremenda, veio e esbarrou bem na minha esposa. Ainda quis segurá-la, mas não teve jeito. Ela caiu, o moço foi embora. Foi mais rápido ainda. Para resumir, passada uma semana, baixou a barriga da esposa e eu tive que a levar para o hospital nas pressas. Quando chegou lá, o médico a examinou e disse: olhe, é uma infecção das maiores, ela tem que ser operada agora, uma cirurgia agora. Meus amados irmãos e amigos, naquele dia eu fiquei naquele hospital. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu chorava e dizia: Jesus, porque isto aconteceu. Meia-noite, a enfermeira chegou trazendo na bandeja o embrião, já de 4 meses. Era um homenzinho, estava já perfeito, a cabeça toda amassada. Ela chegou, me entregou numa bandeja e eu chorei. Fui para casa pastoral, mas ainda tive graça para agradecer. E disse: Jesus, graças te dou por tudo. Recupera a saúde da minha esposa. Passaram-se os tempos. Passados 2 anos, pastor Nildaí, começamos a orar novamente, pedindo uma criança. E aí o Senhor novamente nos deu uma criança. Mas ficamos felizes. Compramos tudo com amarelo, bonitinho, preparamos tudo. 9 meses exato, levei a esposa para o hospital. E uma doutora em Cristo, ou por que dizer, uma doutora evangélica, deu assistência para minha esposa. E quando eu estava ali andando, de uma ponta para outra no corredor do Hospital Veloso, lá na cidade de Bacabal, no estado do Maranhão, estou ali atento. Ouvi quando saiu um médico e disse para o povo que estava no corredor do hospital: uma senhora de vida livre acabou de dar luz a uma criança e está oferecendo a criança aí para quem desejar. E eu só pensei: eu não quero, a minha criança deve estar chegando. Estava tão alegre, irmãos. Daqui a pouco a doutora disse assim: sai com a minha criança. Nasceu um menino e eu coloquei o nome de Gilvan. O Gilvan nasceu. Mas quando a doutora de Assis levou a criança para a balança para pesar, eu notei no aspecto dela que alguma coisa estava errado. Ela me chamou, disse: vem cá, pastor Gilmar. Eu disse: que foi, irmã? Ela começou a chorar e disse:
Não é possível. Eu disse, o que aconteceu, irmã? Pode falar. Disse, pastor, não consigo. Disse, fale porque eu estou preparado para tudo. Ela disse, pastor, o seu filho nasceu com problema de hidrocefalia, ou seja, cabeça d'água. Ai, meu senhor, quando a doutora de Assis me disse que o meu filho tinha nascido com este problema de cabeça d'água, eu mudei de cor. Comecei a chorar. Ela disse, pastor, temos que mandar a criança para Goiânia. Tem que ser agora. Com menos de 24 horas de nascido, a criança foi levada para Goiânia. Colocaram uma válvula na cabeça da criança, uma válvula importada para drenar aquela água, mas a válvula infeccionou. Depois deu choque anafilático. Ah, meus irmãos, voltamos com a criança para o Maranhão. E vejam só, quando a criança tinha a idade de 3 meses, tinha a cabeça de uma criança de 3 anos. E eu chorava tanto, a minha esposa chorava. Depois descobrimos que devido a muita água envolvendo o cérebro, a criança ficou cega. Ela nem mexia com os olhos. Quando tinha que chorar, nem sequer mexia, só caía aquelas lágrimas. As pernas ficaram paralisadas. A criança ficou durinha. Todo dia pegava uma fita métrica e ia medir a cabeça da criança. Amanhecia maior. A febre era tremenda. Olhem aqui para mim. Escute bem. Passado então mais alguns dias, o doutor Antônio Luiz, esposa da irmã de Assis, disse-me, pastor Gilmar, se você me der permissão, eu posso extrair pelo menos líquido da cabeça dessa criança e ela vai sofrer menos. E eu disse, o senhor está autorizado. Levamos a criança para o Hospital Bom Pastor. Irmãos, o doutor pegou um estojo muito grande e começou a injetar no couro cabeludo daquela criança. Quando ele esperava que ia sair água, começou a sair pus puramente. Doutora de Assis quase cai. Minha esposa não aguentou. O médico mudou de cor e tirou mais de uma bandeja de pus. A cabeça da minha criança, do Gilvan, ficou semelhante a uma bola quando a gente esvazia. Murchou tudo e eu não aguentei. Agora levamos a criança para uma outra sala, com a cabeça envolta em um lençol. E minha esposa chorava muito. Aleluia. E eu disse para ela naquela noite, disse, minha filha, fique aqui, porque eu vou passar a noite conversando com Deus. Saí daquele hospital, fui para a casa pastoral, e no caminho eu ia brigando com Deus. Ia dizendo, Senhor, eu não aceito isto. Eu tenho sido fiel ao ministério que me confiaste. Eu e a minha companheira, eu tenho te servido com toda a fidelidade, porque isto eu não aceito. E fui brigando com Deus. Quando abri a casa, a porta da casa, e então entrei lá no nosso quarto. Irmãos, eu ia cheio de angústia, querido. Ia a ponto de brigar com Deus, mas quando eu cheguei no quarto, a minha mente mudou. E eu levantei a mão para o céu e disse assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o que eu mais quero na vida é ganhar almas para o teu reino. Naquele momento, eu ouvi literalmente a voz de Deus me dizendo assim, meu filho, eu te amo. Eu não sabia se chorava, eu não sabia se falava em línguas estranhas. Aleluia! E a voz me ardia na alma e dizia, meu filho, eu te amo. Eu quero dizer para vocês que aqueles foram os últimos dias no Nordeste do meu país, a não ser as vezes que eu vou pregando. De lá o Todo-Poderoso me levantou e vivo pregando na América, na Europa, e tenho visto maravilhas no meu ministério, tenho visto paralítico andar, Deus operar maravilha. Missões é sacrifício, missões é sacrifício. Quantos nesta noite estão dispostos a entregar-se a Deus sem reserva e dizer, venha o que vier, haja o que houver. Aleluia!
Quantos querem fazer esta oração? Pode levantar a mão aí agora. É hora de entrega. É hora de entrega. É hora de entrega. Aleluia. Hoje eu tenho um casal de belos filhos. A Kézia e o Kemuel. São lindos. São perfeitos. São formosos. Aleluia. Deus exige um preço nesta noite. E eu quero saber quem é que vai começar a orar e dizer: eu estou disposto, eu estou disposto. Aleluia, 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 aleluia. Olha, aleluia, olha que coisa linda. Eu estou acreditando nessas lágrimas, irmã. Eu estou acreditando nessas lágrimas. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, eu acredito nessas lágrimas, irmã. Aleluia, aleluia. Pastor Gilmar, não aguento mais essa vida de sair para casar, deixar minha esposa, meus filhos. Eu sei que receber ministério, mas não aguento mais. Fica firme! Aleluia, 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 aleluia. Clame agora e diga: eu me entrego sem reserva. Enquanto Deus me der saúde e graça, eu anunciarei essa palavra. E se tiver de morrer no púlpito, essa é minha coroa. Se eu disser que não prego o evangelho, meus ossos ardem dentro de mim. Aleluia, aleluia. Comece a fazer a entrega. Deus só vai dar um derramamento pleno quando houver entrega total. Entrega total. Aleluia. Você quer fazer a entrega nesta noite? Pode ficar com a mão levantada. Eu vou começar a orar. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Eu ainda não encerrei a mensagem, mas eu estou esperando você fazer a entrega. Aleluia, aleluia. Tem crente, pastor Cezino, que todo ano ele grita: eis-me aqui. Vem outro ano ele grita: eis-me aqui. Vem outro ano ele grita: eis-me aqui. E nunca diz: envia-me a mim. Nesta noite Deus não quer mais ouvir eis-me aqui. Deus quer ouvir: envia-me a mim. Envia-me, envia-me. Eu estou disposto até morrer. Andalabashuri me canto de me candalabahaia. Urabashuri me canto de me andele me caia. Onde bashuri me canto de me aia. Aleluia, aleluia. Há um gemido profundo, há um gemido profundo. Aleluia. Aqui nesta noite. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aqui no altar do Senhor está acontecendo entrega maravilhosa. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode chorar, pode gemer, pode gritar, deixa extravasar. Missões é isto, missões é isto. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda que me custe a saúde, ainda que me custe as cordas vocais, ainda que me custe o fôlego, ainda que me custe os pulmões, eu continuarei. Andalabasturi me canturi me aia. Se o teu coração é igual ao meu, dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão. Vire-se para o seu irmão agora e diga: se o teu coração é igual ao meu, dá minha mão, irmão. E vamos lutar pelo reino de Deus. Vire-se para o seu irmão agora e diga: se o teu coração é igual ao meu, dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão. Pode virar, vai para o seu irmão. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia,
Em último lugar, as marcas de um verdadeiro missionário. Há de ser um homem cheio de graça e de poder. Atos capítulo 6 e versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígio e grandes sinais. Andarabashurimi canturimiaia. Aleluia, aleluia, aleluia. Encantarabashurimi caia. Sede cantarabahaya. Surimi canturimi candarabahaya. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Tem que ser um homem cheio de graça e de poder. Aleluia. Não podemos fazer a obra de Deus sem a unção de Deus. Não podemos fazer a obra de Deus sem a unção de Deus. Eu estou autorizado a parar aqui agora. Pronto, Jesus. Aleluia! Todo missionário tem que ter a experiência de um Pentecoste pessoal! Receba a Pentecoste! Receba! Receba, 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 receba! Receba a Pentecoste nesta noite! Receba! Cantarabasuri de canto miliaia, Embalabasandarabaturi de canto milicaia. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Seja cheio. Enche, 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 enche. Honrem o Espírito Santo! Honrem o Espírito Santo! Ele é o dono desta obra! Quantos querem poder? Quantos querem poder? Levante a mão! A mesa do poder está preparada! A mesa do poder está preparada! Canta aí, Júnior! Vai começar um grande derramamento do Espírito. Eu declaro, em nome de Jesus Cristo, de uma ponta a outra deste ginásio, derrame-se agora o Espírito lá do alto. Sejam cheios, sejam cheios. Olha, irmão, olha, irmão, pode pular. Olha aí, está batizando, está renovando. Aleluia, 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 aleluia. Quantos querem participar da mesa do poder e da graça? Poder e graça, mesa preparada. Poder e graça, poder e graça. Filho, meu filho, filma esse povo aí. Eu quero levar isso aí para Portugal. Eu quero levar isso a Portugal. Filma esse poder aí. Mesa preparada. Cabeça ungida.
Sejam batizados em nome de Jesus. Receba mais poder, irmãos. Receba mais poder. Pega na mão de Jesus. Peguem mais poder. Pegue assim na mão do seu irmão. Seja preparado. Graça e poder. Do verdadeiro missionário. Quantos querem? Quantos querem? Levante a mão agora e oremos ao Senhor. Oh, Pai, eu entreguei a tua palavra. Vem marcar aqui agora. Vem marcar aqui agora, Pai.